Welcome to this masterclass by Emerson da Silva Nogueira. Emerson studied biological sciences at university before becoming a teacher. His first school was in a suburb with a very high crime rate, often involving students' parents and on many occasions the students themselves. He found his teaching colleagues demotivated, and the school dropout rate was high at 50%, and children were not interested in learning. With teachers and administrators, he set out to improve the vision of the school with a social project called Young Scientists Designing a New Future. This focused on improving behaviour. He added parody songs to the curriculum to create a more dynamic way to teach science and to bring the periodic table to life. He took his students to research the polluted modern water conditions of the nearby Rio Doce, considered a local environmental catastrophe. By taking samples of the water and analysing them, they found and implemented a solution to the main problem for the riverside community. Through all these activities, over 4 years, the school was able to rescue 90% of students from drugs and crime. And today, it is recognised as one of the best schools in the city. In 2014, Emerson's work was recognised with the SEDU Best Practice Award for Innovation in the Classroom. His environmental projects earned him the Nota 10 Educator Award, given to the 10 best teachers in Brazil. So over to you, Emerson. Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Bom dia! Bom, isso que eu acabei de fazer é uma das ações que eu faço todos os dias quando eu entro na sala de aula. Porque acredito que um professor, ao entrar numa sala de aula, precisa transmitir alegria, felicidade aos seus alunos, que na maioria das vezes vêm para a escola com muita tristeza familiar. Então isso é uma ação que eu faço todos os dias, desde quando me tornei professor. Vamos agora para a nossa Masterclass. Meu nome é o Emerson da Silva Nogueira, tenho 26 anos, sou do estado do Espírito Santo, da cidade de Nova Venécia, do Brasil. Como podem observar, eu sou bem jovem, tenho 26 anos apenas e estou na educação há 5 anos. E hoje eu estou aqui para poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência profissional, de tudo que eu desenvolvi durante esse período curto na sala de aula com os meus alunos. E eu posso dizer para vocês, educação é algo que me contagia, é algo que eu digo que eu sou extremamente apaixonado. Bom, esses dois que estão aí são as duas pessoas mais importantes para a minha vida, porque são duas pessoas que me transformaram como indivíduo, são os meus pais. Aqui é a minha família, não estão todos aqui presentes, mas tem boa parte deles presente. Acredito que durante esses 5 anos, o que eu mais fiz na educação foi aproximar a família dos meus alunos junto à escola, porque a família próxima à escola conseguimos desenvolver bons trabalhos e ter bons resultados. Essa é a minha cidade de origem, Nova Venécia, uma cidade pequena, como vocês podem ver. Foi aqui que eu nasci, cresci, estudei, me formei e hoje me tornei professor. Por toda a vida eu estudei em escola pública. E no ano de 2007, quando eu terminei o ensino médio, eu decidi então cursar a licenciatura em Química e Ciências. Após me formar em 2012, eu consegui meu primeiro emprego como professor, também numa escola pública. Bom, muitas vezes, quando um profissional se forma, ele tem diversos desejos e sonhos com a sua profissão. Eu, como um professor, tinha um desejo e uma esperança ao entrar numa sala de aula. Encontrar alunos enfileirados, bonitinhos, todos organizados, me aguardando para poder aprender aquilo que eu tenho para lhe ensinar. Mas quando eu cheguei na sala de aula, eu tive esta realidade. Ou seja, nesse momento, a minha esperança havia acabado, pois eu me deparei diante de uma situação muito difícil, alunos totalmente indisciplinados, que não queriam nada com nada.
estavam agindo dentro de uma escola como um verdadeiro vândalos e não como alunos. E o que fazer diante dessa situação? Um professor tem que ser muito esperto. Eu ainda era inexperiente, mas eu tinha algo muito esperto comigo. E então eu pensei, vou tomar atitudes para que eu possa aproximar esses alunos da escola e mostrar para eles que a escola é o melhor lugar para se aprender e se tornar um cidadão do bem. Ou seja, reaproximei todos os alunos, então, diante de práticas inovadoras. Eu preciso fazer algo diferente na sala de aula que chame a atenção desses alunos, porque senão eles vão continuar tendo essas atitudes constantemente. E aí, então, eu resolvi não ensinar o conteúdo de ciências e química através de teorias apenas, mas sim com projetos educacionais. Porque eu achava que projetos educacionais poderia fazer com que os alunos se interessassem pelas aulas de química e ciências. Bom, eu vou explicar um pouquinho como que era o meu método de ensino. Bom, muitas escolas ensinam apenas com teoria. E a teoria, muitas vezes, não é atrativa para o aluno. Então, por exemplo, o nosso conteúdo de ciências, a gente estuda tabela periódica, estuda sobre drogas, lícitas e ilícitas. E aí, então, a gente tem uma forma de ensinar esse conteúdo que já vem acontecendo há vários anos. Eu coloquei esse conteúdo no quadro no primeiro dia com aqueles alunos indisciplinados e então disse, olha, nós vamos aprender sobre drogas lícitas e ilícitas. Eu tenho teoria para ensinar, mas eu gostaria de ouvir de vocês como gostariam de aprender este conteúdo. Um professor perguntando isso para um aluno é meio complicado. Mas eu sabia que o que aqueles alunos queriam era ter a oportunidade de contribuir com o seu aprendizado. Outro exemplo, a tabela periódica. Ninguém gostava de aprender tabela periódica. Tabela periódica é uma coisa muito difícil, e isso é comum em todos os países. E então eu perguntei, como vocês gostariam de aprender tabela periódica? Todos eles disseram, realizando experimentos, fazendo práticas, indo para o laboratório. Então essas ideias que foram compartilhadas na sala de aula me fizeram ter algumas ideias. Por quê? Os nossos alunos estão em busca de professores que queiram inovar os seus métodos de ensino. Eles querem encontrar professores no século XXI que façam a diferença na sala de aula, que mostre para eles que um professor não está apenas ali para transmitir conteúdo, mas está ali para ser amigo, para compartilhar experiências, para ouvir e também aprender. Porque nós, professores, nem sempre sabemos de tudo. Muitas coisas que eu aprendi com os meus alunos foram eles quem me ensinaram e não eu que os ensinei. Porque o que eu adquiri na formação é apenas conteúdo, bagagem para transmitir informações e os meus alunos têm uma caixinha de surpresa que podem compartilhar com o seu aprendizado. E então eu trouxe algo prático. Bom, todos conhecem a tabela periódica e sabem como é difícil. Alguém aqui acha que a tabela periódica é fácil? Não é fácil. Independente do seu país que seja, tabela periódica é algo muito complexo, muita informação em cada um desses quadrinhos. Como fazer uma criança, um aluno, gostar de um conteúdo tão difícil? Veja, através de um grande desastre ambiental que aconteceu no meu país, em 2015, no dia 5 de novembro, uma barragem de minérios se rompeu em um estado brasileiro. Nessa barragem havia mais de 50 milhões de metros cúbicos de rejeitos de metais pesados, que são cancerígenos. E isso foi despejado sobre um dos maiores rios que passa o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo. Ao todo, são 880 quilômetros de extensão de rio. Esse rio, como vocês podem ver, muito bonito, ele abastece aproximadamente 3 milhões de pessoas com a utilidade da água para o consumo humano, para o consumo doméstico e agrícola.
Porém, esse desastre ambiental no Brasil, que foi um dos maiores desastres ambientais acontecido em 2015 e considerado um dos maiores desastres ambientais do mundo envolvendo barragens, esta é uma barragem onde liberou os 50 milhões de metros cúbicos. Fez com que casas fossem destruídas, toda aquela vegetação fosse totalmente devastada, pessoas morreram, entraram em desespero, porque tirou a alegria de muitas pessoas que dependiam do Rio Doce para sobreviver. Os metais pesados presentes na água poderiam provocar a morte de muitas outras pessoas se não houvesse algo de imediato, uma solução. Por vários dias e meses até, pessoas ficaram sem água para nada mesmo. E então, o Rio Doce, que antes era um rio muito bonito e formoso, agora se torna em um rio feio, contaminado por metais pesados que podem provocar doenças cancerígenas. Bom, no início do ano letivo de 2016, eu tive uma ideia ao compartilhar com os meus alunos como eles gostariam de aprender tabela periódica. E um deles comentou na sala de aula que gostaria de aprender analisando, por exemplo, as águas do Rio Doce, que foi contaminada com metais pesados e que os metais pesados estão na tabela periódica. Para mim foi uma ideia fantástica. E aí eu pensei, a educação ela deve ir além dos muros da escola. Por que eu não saio desse espaço que é uma sala de aula e vou ensinar os meus alunos fora da sala de aula? Por exemplo, analisando as águas do Rio Doce. Foi aí então que, através desse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu desenvolvi uma pesquisa científica onde os meus alunos analisaram a água do Rio Doce, encontraram fórmulas químicas capazes de aprender a tabela periódica, contribuir com bons resultados para a sociedade que havia sido afetada por essa tragédia. Após cada análise no laboratório da nossa escola, os alunos anotavam uma informação sobre os elementos encontrados na água. E nós criávamos um método diferente de aprender tabela periódica. Quando você olha para a tabela e a vê com essas informações muito abstrata, é complicado. Mas pegar uma tabela periódica e aprender em forma de um livro, por exemplo, é algo diferente. E o mais interessante, um livro criado pelo próprio aluno, interativo, dinâmico, engraçado, com figuras totalmente diferentes do que a gente encontra em cada um desses quadrinhos, com as informações importantes para o seu ensino-aprendizagem. Veja The Play. O projeto surgiu na sala de aula a partir de um questionamento envolvendo o rompimento da barragem da Samarco e a contextualização da tabela periódica. Eu levei informações referentes às barragens pertencentes à Samarco e logo em seguida eu permiti que os alunos trouxessem revistas, jornais e realizassem pesquisa na sala de aula, para que produzíssemos cartazes e esses cartazes seriam utilizados na comunidade para apresentar a situação para os ribeirinhos. Também realizamos coletas de amostras, entrevistas na comunidade e levamos tudo isso para o laboratório da escola. Os alunos então sentiram a necessidade de aprofundar a pesquisa diante desses elementos e depois levar informações até esses comunitários, para que eles pudessem realmente saber quais eram os metais que estavam na água, de onde se rompeu a barragem, como que se deu a chegada dela no nosso estado e na própria comunidade de regência. Após cada análise, era contextualizado de acordo com os elementos químicos da tabela periódica e produzido o portfólio, uma desconstrução da tabela padrão, para que o aluno olhasse um outro olhar, um olhar mais atrativo, mais dinâmico, e ao olhar ele pudesse obter informações básicas. Foi mais fácil compreender a tabela periódica. Antes, eu achava que a tabela periódica era um bicho de 7 cabeças.
A partir daí se deu o segundo passo do projeto, que era tentarmos encontrar uma solução para ajudar a comunidade ribeirinha de Regência que não tinha água, né, disponível nas suas residências para o uso doméstico. E aí então desenvolvemos um filtro de retenção de minérios. Eu esperava através desse projeto que os alunos adquirissem um prévio e básico conhecimento da tabela periódica e ao mesmo tempo que nós pudéssemos encontrar uma solução que pudesse contribuir de forma imediata e de forma individual a cada comunitário afetado com a lama. O projeto mudou a minha vida e a vida dos alunos, porque transformamos a natureza em um laboratório de experiência e na sala de aula somamos e multiplicamos os conhecimentos adquiridos de uma prática educativa. Ok, stop. Como puderam ver, os meus alunos analisaram a água, nós fomos para o Rio Doce, que foi contaminado pelos rejeitos, analisamos a água e conseguimos encontrar uma fórmula possível para descontaminar. E agora eu quero mostrar para vocês aqui na prática como é que foi desenvolvido esse filtro, que não só durante o processo de fabricação e de preparo dessa aula inovadora, fez com que os alunos aprendessem a tabela periódica, como também resultou em encontrarmos a primeira solução no nosso país para descontaminar a água do Rio Doce e ajudar mais de 3 milhões de pessoas que não tinham mais água para nada, para uso agrícola, para uso doméstico. E essa fórmula química descoberta na escola foi feita dentro de uma escola, lá naquela cidade pequena, né, do interior, uma escola pública que tinha poucos recursos, que não tinha uma boa infraestrutura, mas que eu, como um professor, e os meus alunos, como futuros transformadores de uma nação, conseguimos juntos encontrar os bons resultados e ajudar toda uma população. Eu vou precisar de um aluno para poder me ajudar. Alguém poderia vir aqui rapidamente? Ok? Ok. No. Vamos, come on. Eu vou pedir para que você segure. Aqui eu vou dar uma demonstração de como foi feito o filtro, como que os meus alunos encontraram a solução. Segura assim para todo mundo. Nós usamos materiais muito simples, que existem na própria natureza. Pedras, e então nós colocávamos uma camada de pedras. Não. Pedra é utilizada no processo de retenção de metais e é utilizada nas estações de tratamento de água. Então nós usamos a primeira camada de pedras, depois nós usamos areia, porque a areia também retém metais pesados. E o que tinha no Rio Doce eram metais pesados. Então, nada mais que os próprios mecanismos do solo, do meio ambiente, para reter esses metais. E então, uma camada de areia. Ok. Depois, nós usávamos uma areia especial, que para isso existiu uma fórmula química pelo processo de oxidação. É um processo químico que foi descoberto lá na escola para que a gente possa oxidar o ferro, o manganês, os metais presentes na água. E aí, como eu não tenho essa areia aqui, eu vou usar uma areia qualquer para representar uma areia que foi descoberta no laboratório da escola pelos meus alunos, através do processo de oxidação. Ok? Como podem ver, uma camada de pedra, uma camada de areia normal encontrada no solo e uma camada de areia que foi preparada pelos meus alunos. Esse filtro era levado até a casa de um morador que foi afetado pela tragédia ambiental. Lá, nós pegávamos a água no Rio Doce através de balde e aí a água vinha contaminada, porque ela não estava limpa.
ela estava contaminada. Então aqui a gente vai fazer uma demonstração. E aí, essa água contaminada passava por esse filtro e durante aproximadamente 30 minutos, essa água começava a ser filtrada por essas camadas de areia e pedra. Até que chegava um determinado momento em que o morador afetado pela tragédia poderia abrir a sua torneira e retirar uma água totalmente transparente. Ou seja, essa água transparente que saía após a filtração, ela ainda não podia ser ingerida. Nós realizamos testes e esses testes não foram feitos apenas no laboratório, foram feitos em laboratórios especializados em análise de água, para que a gente pudesse levar até o morador algo concreto, efetivo, e ele tivesse segurança ao utilizar essa água. Bom, nós encontramos a possibilidade de tornar essa água potável em 75%, comprovado através de relatórios emitidos pela universidade, pelas empresas privadas. Esse trabalho mudou totalmente a vida dos ribeirinhos, que dependiam da água para molhar a plantação. E aí eles usavam essa água para molhar sua plantação, para limpar uma casa, para limpar uma mesa. Bom, uma população que não tinha água para nada, receber essa solução de imediato foi um grande benefício. Só que tinha um detalhe: o que fazer com esse material que depois de um determinado tempo estava contaminado? É aí que nós trabalhamos os recursos financeiros. Nós pegávamos, um outro aluno, por favor, qualquer aluno, pode ser, rapidamente. Nós pegávamos a areia que foi contaminada depois de um determinado tempo que passou essa água com os metais, e essa areia, ela poderia ser reaproveitada. Ela não poderia ser devolvida ao meio ambiente e nem ao solo ou ao rio, porque iria contaminar. Ela precisava ser reaproveitada. Como que nós fazíamos isso? Existe um trabalho artesanato no Brasil que retém muitos recursos financeiros, dá muito recurso financeiro. E uma das comunidades que foi afetada por essa tragédia tinha esse trabalho artesanato que agora não podia mais ser vendido porque não recebia turistas. Então, nós ensinamos a comunidade pegar a areia contaminada e fazer trabalhos artesanatos com a própria areia, ou seja, pegava aquela areia preta, marrom, pegava corante e coloria a areia e aí vinha então fazendo os trabalhos dentro da garrafa. Nesta garrafa se poderia colocar um cartãozinho, por exemplo, um cartão postal da cidade que seja, decorar ela com corda, ou seja, realizar um trabalho artesanato e ser vendido na comunidade ou até na própria casa como uma forma de decoração, né? Que seja, enfim, está decorando determinados ambientes. Isso daqui fez com que a comunidade tivesse dinheiro retido, sabe para quê? Para comprar água mineral para o consumo humano. Então eles pegavam a água do Rio Doce para molhar a plantação e pegavam a areia que era contaminada pelo processo de filtração e utilizava para poder comprar água mineral para o consumo humano. Sabe por quê? Infelizmente,
teve um grande descaso e muitas pessoas não receberam água mineral para o consumo. Tinham que tirar dinheiro dos próprios bolsos para poder comprar água. Infelizmente, isso aconteceu. Bom, essa ação transformou a vida dos alunos, transformou a vida da comunidade e hoje nós estamos com esse projeto já sendo implantado em várias cidades e ajudando muitas famílias. Eu acredito que em um determinado tempo nós podemos ajudar as 3 milhões de pessoas que foram afetadas pelas tragédias ambientais. E aí, acredito eu que eu não fiz nada mais além do que inovar os meus métodos de ensino, usando coisas simples, levando os meus alunos para fora da sala de aula, trazendo as realidades que acontecem fora da sala de aula para dentro da sala de aula. E aí eu quero finalizar a minha masterclass com esta frase: ser professor não é uma tarefa simples como muitos pensam, mas o que nos motiva todos os dias em uma sala de aula é saber que, através da educação, vamos transformar vidas, contribuindo para um mundo melhor. Muito obrigado. Thank you very much. Ok. Alguma pergunta? Não? Excelente. Ok. Ou não? Sim? Tem tempo ainda? Pode perguntar? I'm going to ask in English and in Portuguese. I think it's easier, right? My translate. Então para isso, português. Vemerson, que impacto teve nos seus alunos de escola pública o protagonismo que eles tiveram na comunidade? Não só a pedagogia, o aprender, mas alunos de escola pública, de repente, são heróis da comunidade. Que efeito teve neles? Os meus alunos foram protagonistas de uma educação inovadora. Por quê? Eles foram para a comunidade achando que eles apenas iam sair, se divertir, brincar, fazer o que quisesse fora da sala de aula. Só que quando eles chegaram na comunidade, eles se depararam diante de uma situação muito difícil. Tinha vidas que estavam sofrendo porque não tinha água para nada. E aí eles entenderam, crianças de 12, 13, 14 anos, parar e fazer esta reflexão, eu acredito que seja um impacto muito grande, porque eles pensaram, não, nós não estamos aqui para se divertir, nós estamos aqui para aprender e, através do nosso aprendizado, contribuir com bons resultados. Teve um momento em que nós, ouvindo as histórias das pessoas afetadas, eu confesso para vocês que as minhas crianças choravam, porque entendiam que, outro momento, o Rio Doce era usado para tomar banho, para fazer atividades de brincadeira, para sustentar uma família. E agora aquele rio foi totalmente destruído. Então as crianças começaram a se sensibilizar e foi um momento muito emocionante. Naquele momento ali, eu tive a plena certeza, nós não viemos aqui apenas para aprender tabela periódica, viemos aqui para contribuir com resultados a essa sociedade, a essas famílias que estão sofrendo. Isso foi a maior transformação. Eu sou uma pessoa muito sentimental, então meus alunos começaram a chorar e eu também comecei a chorar, porque um professor, ele aprende dia após dia com os seus alunos. Durante 5 anos, apesar de ser um jovem professor, o que eu mais tenho feito é aprendido com os meus alunos. Muito obrigado.